Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Mestre Dinho, querem contar cascata pra gente, mestre Dinho? Aqui não tem nenhum otário, mestre Dinho. Não tem almoço grátis, mestre Dinho. O cara faz suruba, o cara bota as mulheres, né? Cara feia comigo? Porra! Eu não brinco, mestre Dinho. Comigo tudo se decide na hora. Cheguei lá, o cara peitou, não tem segunda chance. Não tem oportunidade. Não se cria. Eu digo, até aqui você foi, daqui você não passa. É assim, mestre Dinho. Eu não, o cargo, né? O cargo. Porque eu saio na rua, tranquilo, entendeu? Na boa. Aí o cara tem desavença, quer sair no tapa, quer trocar, vamos trocar. Vai ganhar quem tiver mais bala, né? Porque todo mundo vai se guardar, tá tirando, né? Ganha quem tem mais bala. Porque tu vai dando em cima dele e vai chegando até onde ele tá sentado com o cu, né? Aí tu chega lá, e aí, filha da puta? Pá! No ouvido dele. Ai, ai, ai. Tu não é que tu ia matar, filha da puta? Como é que fica? Porque tu não pode estar cheio de câmera, tá cheio de testemunha. Não pode. Como o senhor diz, tem hora para tudo. Exatamente. Entendeu, velho? Entendi. Aí o cargo vai, ó, na surdina. Então os caras insistem, eles acham que eles podem peitar, falar. A Zambelli, aí o cara falou, olha, fica tipificado o juiz lá na Itália, que a Zambelli entrou com um hacker para dar uma ordem de prisão no presidente, no vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o Alexandre assinou a voz de prisão. E mandou todo mundo trabalhar para prender todas as pessoas. Entendeu? Aí ele pegou o hacker, que ele plantou. Foi ele que plantou o hacker. Aí o juiz entendeu lá na Itália. Não foi um crime político. Não foi um crime político. Não tem crime semelhante na Itália. Como é que o sujeito vai entrar no computador para determinar a prisão do chefe do judiciário para ser preso? Aí a primeira-ministra, a senhora Meloni,
vai chegar e vai dizer, Isabelle, tu fica aqui tranquila, tu tá livre. Por quê? Porque eles estão devendo dinheiro para Dangreta. Dangreta, a Dangreta, ela é a opositora da Nangreta. Tem a Dagreta com D de dado e a Nangreta com N. Tem a Cosa Nostra. Cada um tem o seu feudo, cada um tem a sua participação. O Macron é o que estabeleceu a Dangreta na Alemanha. Onde está a Dangreta? No Poder Judiciário da Comunidade Europeia na Alemanha. Despacham com o juiz. Quem é o líder? Macron. A Meloni gosta do Macron? A italiana não vai com as cornas desse viado filha da puta. Entendeu? São ladrões, amigo. Então, meu amigo, ele está apavorado. Ele sabe que ele vai ser esquartejado pela espada do todo-poderoso Allahu Akbar. A Europa toda, já que vocês não pagam, nós vamos tomar o que é nosso. Aí toma as terras de novo. O reino da Espanha voltou para a membresia do reino da Arábia Saudita. A Inglaterra também. Dinamarca, tudo foi pro cacete. Por quê? Porque os caras voaram na maionese. O sujeito que é alguma coisa, ele não chega e diz assim, você sabe quem eu sou? Essa foi a frase trágica com a Janja, com a rainha da Indonésia. A rainha da Indonésia chegou e falou, tira essa puta daqui. Assim mesmo. Expulsa essa puta do meu palacete. Essa puta vestida de abajur, ela botou, quis fazer uma cena grotesca, querendo imitar uma arte milenar de vestimenta ancestral da realeza e quis caçoar. Aí chegou para a rainha e falou, você sabe com quem você está falando? A rainha olhou para a cara dela, olhou para o marido, chamou segurando, tira essa puta daqui, esse puto daqui, esses dois. Tiveram que fugir. Foram direto para o avião e fugiram. E todo o dinheiro ficou lá. Aí ele foi para a Coreia do Sul para ver se recuperava o dinheiro. Foda-se. Como é que caiu o PC Faria? Também lá. Porque lá você tem como canalizar e guardar a grana. Entendeu? O sabor, meu amigo. E fica por isso mesmo. Aí você diz, pô, a Malásia está cheia de dinheiro, todo mundo vive bem? Sim, todo mundo vive bem. Vai fazer negócio lá com eles, querer passar a perna nele. Vai dizer que você é o Ali, o descendente de Mohammed. Tu não é, não.
Tu é um falso profeta que mata ventre muçulmano, tortura, e ainda diz que vai fazer acontecer. Aí o chinês pega e fala assim, escuta, para com essa merda que tu tá acabando com... Não tem petróleo na China. Não tem uma gota de combustível na China. Está em revolução. O povo se levantou. Então o povo vai tomar a Assembleia do Povo. Não vai ter reunião em maio do Trump com o Xi Jinping. Acabou tudo. Está fugido. Todo mundo escondido. Mas hoje a gente pega esse filho da puta, desse Luiz Inácio Lula da Silva, e os generais filha da puta, brigadeiro filha da puta, presidente do Supremo Tribunal Militar, todo mundo alta traição. Vão pra puta que o pariu. Estão querendo brincar de fazer guerra? Dizendo que são da paz? E agredindo, dizendo que não vai fazer. Mas que porra é essa? Que subversão é essa? E aí tortura o povo, rouba o celular e mata, estupra as crianças, mata nos hospitais, aumenta os impostos. Mas que é isso, porra? Isso não é tortura? Isso não é síndrome de Estocolmo? Tu acha que todo mundo vai se apaixonar de você, torturador, PT filha da puta, comunista filha da puta, partidos políticos da puta que o pariu? Supremo Tribunal Federal da puta que te pariu? Vocês, âncoras de televisão, que ficam dizendo que fulano vai ganhar porque ele tem muito poder, tem muito voto. Aonde voto, se não votou? Entendeu, mestre? Entendi. Então, já acredito eu que o Lula já está em cana, não estão dando nada aqui por enquanto, mas vão levar ele hoje, se Deus quiser. E o Alckmin, esse médico filha da puta, vendeu a alma ao diabo, matou o filho, sabia? Aquele que caiu do helicóptero, foi ele. Sabotou o filho. Velho filho da puta. Fez trato lá com a Ayatollah. Tudo vende, tudo se vende. Então morre, filha da puta. Bom, mestre, alguma pergunta? Não, juiz. O juiz vai, quando encerrar aí, o juiz Vamos ver. fala do Pix, e eu só Tá vou perfeito, fazer uma conclusão rapidinho, né? tá perfeito. Eu ia passar até uma matéria aí, mas eu coloco as matérias em outras. Perfeito, vai Viu? fazendo. Ok. Tá. Porque tem coisa muito quente, tá? Bom, conforme determinação, meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência, meu telefone celular, 21-99-742-0789. Muito obrigado, povo. Mais um aninho de idade, já estou com 69. Tá bom. Agradeço, mestre Dio, pela tua oração. Foi sensacional, porque você revelou. Porque quando eu estou, sabe,
numa guerra como esta aqui, só o Todo-Poderoso para. Entendeu, Gasti? Entendi. Só ele, só ele. Então, eu te olha, é uma, é uma inanarrável forma de poder descrever a admiração e o respeito que eu lhe tenho. Amém, juiz. É inanarrável. Porque o senhor é um componente que todos os youtubers sabem como proceder e não procederam por posse, por medo. E o senhor coloca as lives conforme literis. Exato. E quero ver quem é o filho da puta que vai se meter com o senhor. Eu não, o cargo. Amém, juiz. Assim seja, assim seja. Assim Muito seja, assim obrigado, seja. meu filho. Eu Muito obrigado. também, eu também. Aí o juiz quando Sim, terminar aí, a ver se o juiz quer eu desligo, né? Desligo aqui. mas eu falo rápido sobre o. Tá bom, Eu tá bom. falo. O senhor quer que eu desligue ou eu aguardo? Aguarda aí. Tá, tá bom, Eu tá bom. quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer um convite para todos vocês, meus amigos e minhas amigas patriotas. Visita a descrição dessa transmissão ao vivo, a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Quando vocês visitarem, certo? Vocês vão encontrar lá uma palavra mais, clica em mais. Mas antes de clicar mais, né, no topo tá, né, o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ok? Então, cada um de vocês já está fácil. Só anotar, etc. Certo? E vocês poderão verificar, né, que tem links. Né? Eu sou afiliado, né, do Mercado Livre e também do Shopee. Certo? Então, os links, o link do Mercado Livre, quando você clica, não vai sair só um produto, não. Vai sair uma vitrine de quase 200 produtos. E no Shopee, quando clicar lá no link, vai sair mais de 500 produtos. Ok? Juiz Oscar. Sim, eu quero trazer uma novidade para você. Eu também estou no Mercado Pago. Amém. A minha senhora está na Shopee. Agora, deixa eu te dizer. A China é a distribuidora agora do Mercado Pago. É mesmo. É, É fazer o quê? A China entrou para o mercado porque toda a área de varejo, o Lula taxou. Entendeu? Entendi. Ele cobra $50. Entendeu? Entendi. Dos pedidos internacionais. Então, os chineses entraram no Mercado Pago para não pagar imposto. Entendi. Entendeu? Para não pagar imposto. Aí eles são distribuidores. Eles estão com todas as distribuidoras do Mercado Pago. Interessante que lá tem o Mercado Pago e o É, Mercado Livre, que é a mesma coisa. a mesma coisa. O Mercado Livre vende. Certo? E o Mercado Pago posiciona, Recebe e paga. faz Mas, os pagamentos. Por isso que o dono do Mercado Pago é o argentino. E do Mercado Livre é o calça apertada, entendeu? E agora sócio com a China. meu Deus. Entendeu? A gente não tem nada contra o povo. Não, A gente só é contra os ditadores, né, juiz? Os ditadores. claro. Eles se roubam entre eles.
Todos eles se roubaram entre eles. Esse é o problema. É, Por isso que não foi para frente. exatamente. Exatamente. Mestre Gil, muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão. Abençoe também o juiz Oscar e família, no nome do Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim Assim seja. seja. Assim seja, assim seja. Assim seja. E a Ruxo Ahom Merushaim abençoe a sua vida, a sua família, o seu propósito divino. É uma honra estar aqui neste momento perpetuado para a eternidade. Amém. Gratidão. Assim Amém. seja, assim seja. Meus amigos e amigas patriotas, nós já terminou aqui a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Eu vou colocar aqui só câmera para mim e eu quero aqui encerrar. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra. Especialmente aos meus amigos e amigas patriotas. Vamos assistir as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano enviou para o mestre Dinho. A seguir! CPMI pediu o indiciamento do filho do presidente da República, que figurou em alguns episódios da CPMI, em alguns encontros ali nos debates entre os parlamentares, e todas as questões que foram trazidas pelo envolvimento de Lulinha, se teria tido de fato envolvimento e culpa em alguns dos caminhos trazidos pela CPMI no que diz respeito ao INSS. Informação, então, que eu lhes trago agora, às 11h50, temos o relatório final da CPMI e eles pediram pelo indiciamento do filho do presidente da República. Pois é. Essa situação é como se nós autorizássemos a instalação. A minoria consegue as assinaturas para a instalação. Mas na composição dos membros, a minoria já não tem a mesma força. E se compõem com a maioria as comissões. Então se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. De último momento, información que difundió el jefe del Comando Militar estadounidense, el almirante Brad Cooper, quien aseguró en un video que en segundos vamos a estar viendo haber destruido una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba, atención, misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles y otros equipos. ¿Qué es lo que dijo el almirante Cooper? Atención, no solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos. La paz solo se garantiza mediante la fuerza superior. Al destruir misiles antibuque iraníes, Anhug no solo protege su seguridad, sino que restablece el flujo del 20% del petróleo mundial, demostrando que el libre comercio depende de un poder militar decidido.
es imperativo que las democracias occidentales dejen de lado el pacifismo ingenuo. La única forma de frenar a un régimen teocrático que extorsiona al mundo con los precios del crudo es mediante la aniquilación de su capacidad de daño. La firmeza de la administración Trump en este punto es el único camino para estabilizar la economía global frente al caos islámico. No Oriente Médio, o relógio não está mais contando para a diplomacia, mas para uma tempestade militar sem precedentes. Os Estados Unidos já pressionaram aquele botão crítico de contagem regressiva para potenciais operações terrestres e anfíbias contra o Irã. As unidades militares mais elitistas, mortais e rápidas do mundo estão atualmente se dirigindo para as águas quentes do Golfo. Na verdade, entre essas forças está uma divisão capaz de mudar o rumo da guerra em 18 horas. As Forças Especiais Invisíveis dos Estados Unidos, fuzileiros navais anfíbios fortemente armados e um poder aéreo devastador. Em um momento, você testemunhará toda a anatomia desse assalto terrestre chocante passo a passo. Mas o verdadeiro arquiteto por trás do anel de aço impecável que se aperta na superfície do mar está escondido acima, no coração do silêncio. As aeronaves de alerta antecipado E-2D Advanced Hawkeye, patrulhando constantemente os céus, transmitem até o menor farfalhar de uma folha nas ilhas para Washington em tempo real. Enquanto isso, nas profundezas e na superfície do Golfo, navios de guerra dos Estados Unidos estão se posicionando para cortar todas as artérias logísticas que levam aos redutos estratégicos do Irã. A administração de Washington agora colocou os cenários mais arriscados na mesa para reabrir o Estreito de Hormuz fechado e interromper o coração das exportações de petróleo do Irã. A unidade militar especial mais notável neste plano potencial é a 82ª Divisão Aerotransportada. O desdobramento desta unidade especial lança alguma luz sobre por que Trump deu ao Irã um prazo tão limitado, porque em todas as grandes crises militares dos Estados Unidos, esta unidade quase sempre foi a primeira a entrar em cena. Apelidada de All-American, esta divisão entrou para a história como a unidade aerotransportada mais antiga e famosa do Exército dos Estados Unidos. A verdadeira força da divisão está na sua rapidez. A 82ª Divisão Aerotransportada tem a capacidade de realizar um pouso de paraquedas em qualquer local do mundo dentro de 18 horas. Baseada em Fort Liberty, esta divisão é composta por aproximadamente 18 mil soldados e inclui 4 brigadas de combate, além de várias unidades de apoio. Capaz de se desdobrar em formações modulares que variam de 2.000 a 4.000 soldados, esta unidade é projetada para servir como força de resposta inicial em caso de crise. Opera em total conformidade com o conceito de guerra tridimensional, utilizando veículos blindados leves, artilharia aérea e suporte logístico integrado. E é precisamente por isso que, na primeira semana de março de 2026, todas as atenções se voltaram para esta divisão. Nos dias 6 a 7 de março de 2026, o exercício no Oriente Médio, previamente agendado da 82ª Divisão Aerotransportada, foi abruptamente cancelado. Esta unidade especial entrou em uma fase de preparação detalhada, o que na terminologia militar pode significar a etapa final antes do desdobramento operacional. Subsequentemente, imagens impressionantes começaram a circular nas redes sociais e em plataformas de inteligência de fonte aberta. Soldados da 82ª Divisão foram vistos embarcando em aeronaves de transporte pesado, C-17A Globemaster III. Destino, o Oriente Médio.
Este desdobramento causou um grande alvoroço entre os analistas militares, porque um desdobramento dessa escala pela 82ª Divisão ocorreu apenas algumas vezes nos últimos 20 anos, e cada vez foi seguido por uma operação em grande escala. Então, como a 82ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos poderia conduzir uma operação contra as ilhas do Irã? Vamos examinar o cenário passo a passo. As ilhas Abu Musa e Little Thumb são alvos bastante pequenos em termos de área. A força de implantação rápida da 82ª Divisão poderia estabelecer controle sobre essas ilhas em 18 horas, saltando de paraquedas. Uma força de apenas 500 a 1000 soldados poderia ser suficiente para capturar completamente essas pequenas ilhas. Na primeira fase da operação, as estações de radar e lançadores de mísseis do Irã nas ilhas poderiam ser alvos. Unidades aerotransportadas, apoiadas por veículos blindados leves e artilharia, poderiam neutralizar rapidamente essas instalações. A ilha de Thumb Maior, no entanto, poderia ser um alvo ligeiramente mais complexo para esta divisão aerotransportada. Aqui, a Guarda Revolucionária Iraniana mantém uma base mais forte, e sistemas de defesa costeira estão em vigor. No entanto, as capacidades de paraquedismo da 82ª Divisão poderiam entrar em ação aqui também. Em particular, ao realizar operações noturnas para pousar no interior da ilha, as defesas costeiras podem ser contornadas pela retaguarda. O valor estratégico dessas ilhas é indiscutível. Eles estão situados bem na entrada do Estreito de Hormuz, e quem controla esta área controla a passagem norte do estreito. Alguns analistas descrevem essas ilhas como porta-aviões insubmersíveis. Portanto, uma vez capturadas, essas áreas poderiam se tornar pontos permanentes de controle aéreo e marítimo. A ilha de Karg, no entanto, poderia apresentar um cenário totalmente diferente para a 82ª Divisão Aerotransportada. Esta ilha, pela qual passam 90% das exportações de petróleo do Irã, é o alvo mais crítico de toda a operação. Esta divisão poderia assumir um papel de apoio aqui. Eles poderiam fornecer suporte aos fuzileiros navais para garantir o terminal de petróleo e a infraestrutura elétrica. Em particular, as usinas de dessalinização na ilha, a infraestrutura que converte água do mar em água potável, são críticas para a sustentabilidade da operação. A integridade dessas instalações é vital tanto para os residentes da ilha quanto para as tropas destacadas. Olhar para a história desta unidade torna mais claro por que ela desempenha um papel tão crítico. Estabelecida em 1917, a divisão leva o nome de soldados provenientes de todos os 48 estados dos Estados Unidos. As letras AA nos seus emblemas de ombro significam All American. Durante a Segunda Guerra Mundial, a 82ª Divisão fez história ao capturar St. Mary-Église durante os desembarques na Normandia. Eles também serviram no centro dos combates mais intensos no Iraque e no Afeganistão por 2 décadas. Conhecida pelo slogan Guarda de Honra da América, esta divisão continua a tradição de ser a unidade que se destaca em todos os momentos críticos. Em resumo, a 82ª Divisão Aerotransportada é uma candidata ideal para servir como a pedra angular de uma potencial operação no Irã. Velocidade, flexibilidade e capacidades aerotransportadas posicionam esta unidade no centro da primeira onda de um ataque às ilhas iranianas. No entanto, esta divisão não estará sozinha no campo de batalha em potenciais operações anfíbias e terrestres. Porque enquanto a 82ª Divisão aterrissa pelo ar, a força que chega pelo mar pode ser igualmente devastadora. A 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais consiste em aproximadamente 2.200 a 2.500 fuzileiros e opera junto com o navio de assalto anfíbio USS Trípoli. Esta unidade foi enviada para o Oriente Médio em 14 de março de 2026, após uma ordem de implantação urgente do Indo-Pacífico. Equipados com aeronaves de rotores basculantes MV-22 Osprey, helicópteros de ataque AH-1Z Viper e hovercrafts LCAC, esta força é especializada em operações de tomada de ilhas. A chegada estimada é até o final de março, o que é um cronograma criticamente importante para a operação. O principal alvo da 31ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais pode ser a Ilha Karg. Um desembarque anfíbio a partir do mar poderia permitir a captura do terminal de petróleo e do aeroporto. Parece viável que uma força de aproximadamente 5.000 tropas capture esta ilha. No entanto, especialistas alertam que a fase de manutenção será muito mais desafiadora. O terminal de petróleo de Karg, com sua capacidade de exportação diária de milhões de barris, é a força vital da economia iraniana. Capturar este terminal poderia cortar a fonte de receita do regime iraniano de uma só vez e criar uma imensa vantagem na mesa de negociações. Ao mesmo tempo, a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais também partiu da Califórnia. Esta segunda unidade, operando ao lado do navio de assalto anfíbio USS Boxer, está transportando mais 2.500 fuzileiros navais para a região. A presença simultânea dessas duas unidades no Oriente Médio aumenta significativamente as capacidades de desembarque anfíbio dos Estados Unidos.
A 11ª Divisão de Fuzileiros Navais poderia realizar uma missão de desembarque de apoio nas Ilhas Tumbi ou na costa de Qeshm. Olhando para o quadro geral, o número total de fuzileiros navais na região pode chegar entre 7.000 e 10.000, e esse número é grande o suficiente para conduzir operações simultâneas em várias ilhas. A força anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais constitui a face visível de uma potencial operação terrestre. No entanto, nos bastidores, uma força muito mais silenciosa e muito mais mortal está sendo preparada. O 161º Regimento de Aviação de Operações Especiais, conhecido como os Night Stalkers, é a unidade de helicópteros de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. Equipado com helicópteros de transporte pesado MH-47G Chinook e helicópteros de ataque MH-60MB Black Hawk, esta unidade se especializa em voos noturnos de baixa altitude. A atividade envolvendo o desdobramento desses helicópteros para a região via aeronaves de transporte C-5M Super Galaxy aumentou significativamente em março de 2026. A unidade com a qual os Night Stalkers operam em conjunto é a Delta Force, especificamente a primeira força-tarefa de operações especiais. Esta unidade recebeu treinamento especializado em operações de contramedidas nucleares e químicas e opera sob o Comando Conjunto de Operações Especiais, JSOC. Analistas avaliam que a Delta Force está se preparando para uma incursão para apreender os estoques de urânio em Isfahan. Garantir mais de 200 kg de urânio enriquecido a 60% de pureza pode ser uma das maiores operações de comando de todos os tempos. No entanto, a missão dessas unidades especiais não se limita a instalações nucleares. Uma incursão de precisão poderia ser lançada contra as instalações de petróleo e energia na ilha de Karg. Operações noturnas usando helicópteros Night Stalkers poderiam ser planejadas para a rápida limpeza de pequenas bases militares nas Ilhas Tumb. Delta Force e Marine Raiders poderiam realizar conjuntamente um ataque às bases de mísseis subterrâneas na ilha Qeshm. Elementos do SEAL Team 6 estão de prontidão na região e podem ser mobilizados para alvos que exijam uma abordagem marítima. Além disso, as forças especiais do Exército, conhecidas como Boinas Verdes, já estão ativas na região para treinar forças aliadas e garantir a coordenação. Os Marine Raiders, ou elementos MARSOC, estão trabalhando em coordenação com o Corpo de Fuzileiros Navais e estão de prontidão para missões de alto risco, como a limpeza de praias. O número total de pessoal de operações especiais no Oriente Médio é estimado em aproximadamente 10.000, embora os números exatos sejam mantidos confidenciais. Antes que todos esses elementos terrestres e marítimos possam iniciar operações, a superioridade aérea deve primeiro ser estabelecida. É aqui que entram em ação as aeronaves de alerta antecipado E-2D Advanced Hawkeye. Equipados com radares capazes de detectar ameaças de drones de baixa altitude do Irã e lançamentos de mísseis a distâncias superiores a 500 km, essas aeronaves foram urgentemente enviadas ao Oriente Médio em março de 2026. Pelo menos 4 E-2 foram enviados para a base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita. Além disso, aeronaves de guerra eletrônica EA-18G Growler também estão na região. Essas aeronaves podem interferir nos sistemas de radar do Irã e desativar sua rede de defesa com mísseis anti-radar. Os sistemas de defesa aérea iranianos ao redor das ilhas Tumbi e Karg podem ser suprimidos por esses recursos de guerra eletrônica antes de uma operação anfíbia. Se todas essas forças forem mobilizadas, a operação provavelmente ocorrerá em 4 fases. Na primeira fase, a superioridade aérea e marítima poderia ser estabelecida em 1 a 3 dias através de grupos de porta-aviões e aeronaves E-2D. Enquanto os EA-18G Growlers realizam guerra eletrônica para bloquear os radares iranianos, bombardeiros B-2 poderiam atacar preventivamente as baterias de mísseis em Karg e Tumb. Na segunda fase, a 82ª Divisão Aerotransportada poderia ser desdobrada entre o segundo e o quarto dia da operação. Desembarques de paraquedas poderiam ser feitos em Abu Musa e Little Tumb, e os aeródromos poderiam ser capturados. Durante o mesmo período, elementos da Força Delta poderiam realizar um ataque noturno em Greater Tumb e Karg, usando helicópteros Night Stalker. A terceira fase poderia ser a principal fase de desembarque anfíbio. Entre o terceiro e o sétimo dia da operação, a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais poderia realizar um desembarque na ilha de Karg, a partir do USS Tripoli. MV-22, Ospreys poderiam desembarcar tropas e veículos blindados na ilha pelo ar, enquanto Hovercraft LCAC poderiam fazê-lo pelo mar simultaneamente. Enquanto isso, a 11ª Brigada poderia conduzir uma operação de apoio às Ilhas Tumb ou à costa de Qeshm ao mesmo tempo. Na quarta e última fase, a consolidação das áreas capturadas e o estabelecimento de uma linha defensiva podem ser planejados. Enquanto os invasores navais realizam operações de limpeza costeira, posições defensivas permanentes podem ser estabelecidas em Karg, com uma força de aproximadamente 5.000 soldados. No entanto, especialistas estão emitindo avisos sérios de que o processo além deste ponto pode se tornar muito mais perigoso. Porque o Irã não está sem opções contra esta potencial operação. Pelo contrário, possui uma das capacidades de guerra assimétrica mais abrangentes da região.
o inventário de mísseis balísticos do Irã excede 2.000. Sistemas como o Sedil, Shahab-3 e Fateh-110 podem direcionar-se diretamente às forças dos Urshera ao redor de Karg e Tumb. Milhares de drones Shahid-136 e Mohajer-6 poderiam lançar ataques em enxame, ameaçando navios anfíbios e unidades costeiras. Enquanto a 85ª Divisão Paraquedista nos Ilhas Tumb, o Irã poderia alvejar as zonas de pouso com artilharia de foguetes de baterias costeiras em Qashm. Enquanto a 31ª Divisão de Fuzileiros Navais realiza um desembarque anfíbio em Karg, o Irã poderia alvejar os navios anfíbios com uma frota de mosquitos composta por barcos rápidos e barcos drones kamikaze. Uma capacidade de colocar mais de 5.000 minas marítimas poderia tornar o Estreito de Hormuz intransitável em um instante. Talvez o cenário mais alarmante seja a possibilidade de o Irã incendiar as instalações de petróleo em Karg. À medida que os Estados Unidos tentam tomar a ilha para cortar as receitas de petróleo, o Irã pode recorrer a incendiar as instalações como último recurso, e essa situação poderia causar um grande choque nos mercados globais de energia. Se a Delta Force invadir Isfahan, o Irã poderia mobilizar seus aliados regionais. Hezbollah, milícias iraquianas e forças Houthi no Iêmen poderiam lançar ataques simultâneos contra bases dos EUASE e nações aliadas. Essa ameaça em múltiplas frentes poderia ser coordenada para desviar a atenção dos EUASE e dividir seus recursos. O tráfego comercial de navios no Mar Vermelho também pode ser alvo novamente, criando um segundo ponto de crise nas cadeias de abastecimento globais. Ataques com mísseis balísticos nas bases de Al-Udeid e Príncipe Sultão no Golfo também estão em consideração. Especialistas estão emitindo avisos claros. Capturar as ilhas pode ser relativamente fácil, mas mantê-las pode se transformar em um inferno. Alguns analistas comparam este cenário às batalhas da Primeira Guerra Mundial. O risco de uma guerra de atrito prolongada após um desembarque bem-sucedido é extremamente alto. No entanto, os Estados Unidos não estão realizando esta operação massiva sozinhos. Os países do Golfo, embora não participem diretamente no ataque terrestre, estabeleceram uma rede de apoio significativa nos bastidores. A Arábia Saudita é o elo mais visível nesta cadeia de apoio. A base aérea Príncipe Sultan opera como um dos centros operacionais mais críticos dos Estados Unidos na região. Os sistemas de defesa aérea Patriot e THAAD estão estacionados nesta base e formam a primeira linha de defesa contra os ataques de mísseis balísticos do Irã. Em março de 2026, a Arábia Saudita deu mais um passo à frente e abriu a base aérea King Fahd em Taif, para uso dos Estados Unidos. Isso fornece capacidade operacional adicional em uma localização mais distante das ameaças iranianas, servindo como alternativa à base aérea Prince Sultan. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman enviou uma mensagem indireta ao Irã ao divulgar um vídeo de uma exibição militar no dia 19 de março. Este vídeo, apresentando aeronaves F-15, Typhoon e Tornado, demonstra a determinação da Arábia Saudita na defesa. Os Emirados Árabes Unidos, no entanto, podem ser o país mais afetado por ataques iranianos. A base aérea de Al-Dafra é um dos principais centros operacionais para o F-22 Raptor do Zerar, AWACS e drones de vigilância. Os ataques do Irã, realizados com mais de 165 mísseis balísticos e mais de 541 drones, foram em grande parte frustrados nesta região. Os Emirados Árabes Unidos assinaram um novo acordo de armas de 8 bilhões e 400 milhões de dólares com os Estados Unidos em março de 2026. Este acordo abrange drones, mísseis, sistemas de radar e caças F-16. Anwar Gargash declarou explicitamente no dia 17 de março que eles poderiam participar de uma operação liderada pelos Estados Unidos para proteger o Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos também anunciaram planos de contingência oficiais, indicando que a guerra poderia durar até 9 meses. A produção de sistemas de defesa aérea, como o Vortex-E, Skynight e Aldara, desenvolvidos pela empresa local da indústria de defesa Edge Group, foi acelerada. O Bahrein apoiou a Declaração de Segurança de Hormuz, assinada por 22 países em março de 2026. A base aérea de Al-Udeid, no Catar, serve como sede regional do CENTCOM, com aproximadamente 10 mil tropas dos Estados Unidos estacionadas lá. Embora ataques iranianos tenham visado esta base, o Catar não restringiu o acesso à base e continuou a fornecer apoio logístico. O apoio logístico também continua através do campo Arifjan no Kuwait. Omã, por sua vez, está adotando uma postura mais neutra, mas apoia a Declaração de Hormuz. Todos esses países compartilham a mesma preocupação de que os ataques retaliatórios do Irã possam atingir seus próprios territórios. O custo da guerra já atingiu bilhões de dólares. Os estoques de mísseis de defesa aérea estão se esgotando rapidamente, e o processo de reabastecimento leva tempo. Em particular, os investimentos dos Emirados Árabes Unidos em sua indústria de defesa doméstica representam uma das consequências de longo prazo desta crise. Os países do Golfo agora se sentem compelidos a desenvolver rapidamente suas próprias capacidades de produção de defesa. Em resumo, os países do Golfo estão fornecendo a infraestrutura que permite operações militares dos Estados Unidos sem entrar diretamente na guerra.
acesso a bases, integração de defesa aérea, compartilhamento de inteligência e acordos de armas de múltiplos bilhões de dólares. Uma potencial operação anfíbia e terrestre planejada pelos Estados Unidos pode muito bem determinar o futuro da crise com o Irã. Os riscos estão na mesa. Todos os cenários possíveis estão sendo considerados. No entanto, a decisão de Trump de neutralizar completamente o Irã militarmente permanece em vigor. Isso mantém aberta a possibilidade de uma potencial operação terrestre contra o Irã. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Aguardamos seus comentários. Apresentado por TGN. Obrigado por nos escolher. Ladies and gentlemen, this is the battle for Brazil's future. Please welcome former Brazilian Congressman in exile, the Honorable Eduardo Bolsonaro. How are you all? Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. And ladies and gentlemen, to prove what I'm talking here, please, a very warm welcome to the next president of Brazil, Senator and my brother, Flávio Bolsonaro. Hello, everybody. Great honor to be here. Ladies and gentlemen, I know many of you are looking at me right now and thinking you recognize me from somewhere. You are probably thinking of my father, former president of Brazil, Jair Bolsonaro. Here he is with Donald Trump at the White House in 2019. They called him the Trump of the tropics because he was loved by the people and cared their values without mincing words. Here, he's speaking from this very stage at CPAC 2023, when many of you gave him a standing ovation. And here, he's last week in the hospital where he spent his 71st birthday under arrest, sentenced to 27 years in prison, imprisoned for corruption. Like all Latin American leaders? No. Imprisoned and convicted for 27 years, the rest of his life by lawfare, almost identical to what Donald Trump suffered here in America. The formal charge is similar to what President Donald Trump faced, insurrection. Sound familiar? But the real reason is the same. The greatest political leader in my country sits is in prison for defending our conservative values without fear and opposing the system with everything he had. Thank you. My father fought against COVID tyranny. He fought against drug cartels. He fought against global elite interests, against the radical environmental agenda, against the woke agenda that destroys families, that above all, he fought for freedom. My father was also Donald Trump's ally and the last world leader to recognize Joe Autopen Biden as president. They tried to assassinate him, just like they tried to do with Donald Trump. They could not do it. And now, he's in prison, just like Donald Trump would be if you
had not fought successfully to save him. We, Brazilians, are still fighting because when they imprisoned my father, they brought this man back to power. The same people who imprisoned my father took this man, socialist ex-president Lula da Silva, convicted multiple times for corruption, out of prison and put him back in the presidency. All of this under a flood of USAID money and massive interference from the Biden administration. The result? Brazil is living another devastating economic crisis, a public security crisis with huge expansion of narco-terrorist cartels and multiple corruption scandals involving even Lula's own family members. But maybe you are thinking, why should we care? This is Brazil's problem. Let me explain exactly why this matters to America and to the world. First, we don't think you fully understand the scale of what we are talking about. Brazil is larger in territory than the continental United States. We have 220 million people in a nation that is 90% Christian. We represent more than half of all South America in territory, population, and GDP. With all respect to our neighbors, just one Brazilian state has a larger economy than the second largest economy in the region. We control the world's largest freshwater reserves, vast agricultural lands that feed the world, and energy resources that could power continents. Even our neighbors know that our region cannot prosper if Brazil fails. Any Latin American policy that does not take Brazil into account is doomed to failure. But here's what should really get your attention. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports, and China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer processors and EA revolution that's transforming our world and the American defense equipment. Without these components, American technological innovation becomes impossible, and the production of the advanced military system that maintain American superiority falls into the hands of adversaries. Without them, America's technological revolution stalls and national security becomes vulnerable. And when America becomes vulnerable, the entire free world becomes vulnerable. So how has Brazil's relationship with the United States been since the man that Joe Biden and the American deep state worked so hard to bring to power to control? Lula and his party are openly anti-American. He speaks publicly about undermining the dollar as the global currency. He has aligned Brazil with China on a massive scale. He has opposite American interests on every single item of foreign policy, publicly criticizing President Trump's actions on Venezuela, Iran, Cuba, and the fight against drug trafficking. Most shocking of all, he has used heavy lobbying with 13 U.S. advisors to prevent Brazil's two largest drug cartels from being classified as terrorist organizations. Yes, even according to a New York Times article published yesterday, the president of my country
lobbies America to protect terrorist organizations that oppress my people, launder money, and export drugs and weapons to the United States and to the world. And just 2 weeks ago, as proof of how bad things have gotten, Brazil under Lula canceled the visa of Dr. Darren Beatty, Senior Advisor of Brazil Policy at the U.S. State Department, the highest American diplomatic position for dealing with Brazil. Something unprecedented in our history. All because Dr. Beatty asked to visit my father in prison and evaluate his conditions. Yes, Brazil is now expelling American diplomats. Now, I understand President Trump is very busy making America great again and must maintain institutional relationships with leaders of every country, regardless of these personal preferences. And I know that sometimes, when surrounded by advisors with their own interests, the picture gets blurred. But I'm confident that the greatest deal-maker in history can easily see who Brazil's real allies are. But let me share the good news. I told you, we are still fighting. And at the end of this last year, my father gave me the greatest mission of my life, to run for president in his place in October 2026 elections. And let me look you in the eyes and tell you, we will win. I'm leading the polls across the country. I'm building a massive coalition. Business leaders tired of corruption, young people hungry for opportunity, families desperate to protect their children from drugs and crime. I'm building a movement Brazil has not seen in years, a cutting-edge conservative project that brings together the old and the new generations that will bring prosperity to the Brazilian nation and finish the cycle of misery and violence that the left is living as a cursed legacy. Just last week, even the prediction markets started putting me as the favorite to win the election. And when the Brazilian people, will once again have a president who fights against global elite interests, against the radical environmental agenda, against the woke agenda that destroys families, against drug cartels, and above all, fights for freedom and traditional values. A president who proclaims without fear that Jesus Christ is our Lord. Trump 2.0 is being much better than Trump 1.0, right? Well, Bolsonaro 2.0 will also be much better, thanks to the experience gained during my father's presidency. But America will also have its ally back. Brazil and America were made for each other. We share the same Judeo-Christian values, and we have what the order needs. America needs secure supply chains for critical materials, a reliable partner in the hemisphere, and a massive market for American goods and services. And Brazil needs three things: help fighting transnational drug cartels, investments, and technology. There is no nation in the world that can help us with this better than the United States. And we are aligned. No one can stop us. This is the fork in the road that America faces.
Either you have the most powerful ally in the hemisphere, or an antagonist that allies with American adversaries and makes any American policy for the region impossible. So, some of you are asking how you can help. I will ask you directly. We don't want interference in Brazilian elections like the Biden administration did to bring Lula to power. As I said, I'm going to win because it's the will of my people. But for that will to be preserved, we need free and fair elections. And this is a great challenge. If our people can express themselves freely on social media, and if votes are counted correctly, we will win. My appeal here, not only to the United States, but to the entire free world, is this: watch Brazil's elections with enormous attention. Learn and understand our process. Monitor our people's freedom of expression and apply diplomatic pressure so that our institutions function properly. Instead of the Biden administration interfering in our elections to install a socialist who hates America, applying diplomatic pressure for free and fair elections based on values of American origin. That's a good chance of foreign policy for the region, right? My father sits in prison tonight for the same beliefs you hold, but his sacrifice will not be in vain. Next year, when I return to this stage as President of Brazil, we won't just be celebrating another election victory. We will be celebrating the birth of the strongest conservative alliance in Western Hemisphere history. The beginning of a new era where freedom wins, where our children and hemisphere worth defending. God bless America. God bless Brazil. Thank you so much. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12,
ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.